Então, gente, olha só. Nós vamos falar agora do sistema sensorial. Nós falamos antes do sistema nervoso, que comanda tudo que acontece no nosso corpo. O sistema que nós falamos de sistema sensorial nada mais são do que os 5 sentidos. Ele é chamado de sensorial porque nós captamos as sensações do mundo e passamos essas informações, e essas informações ainda são de relação. Permite que a gente se relacione com o mundo e com outros seres. Então, como eles nos passam sensações, nós chamamos de sistema sensorial. O suricato, tá? Eles estão aqui, ó, em estado de alerta. O que essa foto quer mostrar pra gente? Que eles estão observando o que está acontecendo, mas aqui entra um monte de coisa junto. Por quê? Nós estamos tendo a visão, a audição, né, em olfato. Eles estão com vários órgãos dos sentidos funcionando ao mesmo tempo, além dos hormônios do sistema endócrino, a adrenalina que está deixando eles lá, né, em estado de atenção. Então, tudo isso está trabalhando junto. E quem comanda? O sistema nervoso, que nós vimos na outra aula, tá? Então, nós chamamos de sistema sensorial aquilo em que os órgãos dos sentidos captam e passam essas sensações pra gente. Nós vamos dividir essa aula em duas. A primeira a gente fala da... Desculpe. A primeira a gente fala da parte ligada à visão e audição. A segunda, nós falamos das outras três, do tato, do gustação, que a gente chamava de paladar, e do olfato, tá certo? Senão vai ficar muito grande. Então vamos lá, olha só. Vamos começar falando pela visão, tá? Então olha só, aqui vem mostrando pra gente, por exemplo, tá? Um olho, né, da lula gigante, que ela chega a ter 13 metros de comprimento e que é semelhante aos olhos dos vertebrados. E nós temos embaixo o olho da mosca, né, um invertebrado. Se vocês olharem bem, o olho da mosca, ele tem um monte de pontinho. É como se fosse um monte de televisão, uma do lado da outra, cada uma captando uma imagem pequenininha, e a gente chama isso de olho composto. E no final forma um olho grande. A mosca, ela tem olhos que enxergam 180 graus, e ela consegue enxergar no final 360, tá? Então, os insetos são seres que têm uma visão muito boa, enxergam colorido, por conta desses olhinhos todos pequenininhos que se juntam formando um único olho, tá? Em cima da lula é bem parecido com o nosso, tá certo? Ó, eles têm os músculos, vão ter a íris, a lente, que é chamada de cristalino, tá? O espaço atrás da lente, o corpo vítreo, temos o humor aquoso. Nós temos então várias partes que são iguais à nossa. Aqui está querendo mostrar que temos olhos semelhantes e olhos diferentes, dependendo do tipo de ser vivo. Então agora a gente vai falar do olho humano. Olha só, primeiro, o olho, ele tem uma membrana, uma mucosa muito fina e muito absorvente. Então a gente tem que ter muito cuidado com as mãos. Muitas doenças, nós estamos vendo agora falando isso do Covid, né? Evitar coçar os olhos. Muitas doenças, nós pegamos a gripe, a principal forma de gripe, uma das principais formas de nós pegarmos a gripe, não é pela respiração, mas pelas mãos sujas que nós coçamos os olhos, né? Olhos, nariz e boca. Então, os nossos olhos, eles são muito sensíveis, eles absorvem muita coisa. Então, a gente tem que ter cuidado com a poluição, o excesso do uso do celular, da televisão e do notebook, porque essa luminosidade, a gente fica parado assim, pisca pouco, e essa luminosidade ajuda a ressecar a nossa visão, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as mãos, poluição, ressecamento. E a natureza deu pra gente
algumas coisas para proteger a gente disso. O quê? Olha só, aqui nós temos a sobrancelha, aqui nós temos os cílios. Eles são responsáveis por proteger, evitar que algumas coisas possam escorrer, cair nos nossos olhos, tá? Eles são uma barreira mecânica. Além disso, nós temos aqui num cantinho o canal lacrimal. A lágrima, ela é uma solução aquosa que tem sais minerais e vai ter também anticorpos. Ela tem a função de, quando nós piscamos, né? Meu óculos vai tirar um pouquinho para vocês a visão, mas quando nós piscamos, que nós fechamos, que nós abrimos, nós espalhamos a lágrima. Então a lágrima, ela tem a função de proteger e hidratar, né, limpar o nosso globo ocular. Tanto que a gente vê que caiu um cisquinho, a gente lacrimeja a beça, né? Muita lágrima, exatamente para ajudar nessa limpeza, tá? O nosso olho funciona como uma máquina fotográfica. Aquelas mais antigas, então, né? O legal é que a imagem, ela entra de cabeça para baixo. Quem é que coloca, então, ela na posição certa? Né? O nosso sistema nervoso. A imagem, ela atravessa isso tudo, ó, e vem parar aqui atrás. Esse amarelinho, chamado retina, ele é um prolongamento do nervo óptico que está ligado lá no nosso sistema nervoso. A imagem bate aqui e de cabeça para baixo, igual uma máquina fotográfica. Esse nervo vai capturar essa imagem e manda para o meu cérebro. E aí eu vou ter a imagem normal, tá? Outra coisa, a luminosidade, ela também é controlada, igual uma máquina de fotografia. Então a máquina, ela tem uma parte que a gente chama, né? As antigas a gente podia muito bem ver isso, né? Agora é tudo celular, não tem como. Mas as antigas, elas têm uma abertura chamada diafragma. Elas estão fechadas. Quando a gente bate o botãozinho, o diafragma faz isso, tec-tec. E aí a luz entra junto com a imagem e projeta lá atrás no filme. Aqui acontece a mesma coisa. Eu vou ter aqui nessa região, ó, nesse pedacinho chamado pupila, e aqui nós temos o músculo, né? O que eles chamam de lente, nós chamamos de cristalino, que vai dar o foco pra gente, e aqui a luminosidade. Esse músculo, ó, ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Ele faz isso e isso. Quando ele faz esse movimento, ele fecha ou abre, diminuindo a luminosidade. Ele vai fazer com que essa lente fique mais curva, mais reta, né, que a gente chama de côncava ou convexa, fazendo também o foco da imagem. Então meu olhinho funciona como se fosse uma máquina fotográfica, tá? Vamos seguir aqui. Tá? Olha só, que legal. Vejam bem como é que está. Olha bem, essa abertura da pupila, num ambiente com muita luz, ela fecha. Num ambiente pouco iluminado, ela abre para captar melhor a imagem, já que tem pouca luz, ela tenta captar melhor a luminosidade, tá? Então, esse que aí nós chamamos da menina dos olhos, que é a cor dos nossos olhos, é chamado de íris. Aqui no meio nós temos a pupila. Vou voltar com vocês lá na outra imagem. Olha só. Chegamos. Olha bem, então, aqui, ó, existe aqui uma membrana, tá? Que protege, filtra essa luminosidade, essa imagem, que é chamada de córnea. Ela tá bem aqui, ó. Ela é uma camada mais externa, tá? Ela é a continuação da esclera, dessa branquinha que tem aqui, ó. A imagem vai entrar como? Passa pela córnea. Aqui existe uma região com um líquido gelatinoso. Porque existe também aqui, ó, um líquido. Por quê?
a imagem, a luz, ela não passa no vácuo. Não pode ter vácuo, né? Ela não se projeta. Só em filme lá de Guerra nas Estrelas que a espada de sabre aparece no vácuo lá no meio do espaço, tá? Não tem. A luz, ela é captada por exemplo, ou pela água ou pelo gás. Por isso que a atmosfera tem cor, porque ela capta a luz solar. Então, a luz solar tem cor, né? A mais filtrada pela atmosfera é o azul, reflete na água que também absorve. Em dias escuros a água fica cinza. A nuvem, ela está carregada de água, ela bloqueia a passagem da luminosidade, fica tudo cinza, tá? Então a gente precisa de um meio para isso se propagar. Esse meio pode ser ou o ar ou pode ser a luz. Tanto que no espaço é escuro, não tem ar, não tem quem absorva a luminosidade. Então vamos lá. A minha imagem, né, com a luz, ela entra, passa pela nossa primeira camada protetora, que é a córnea, atravessa a pupila, que está controlando, abrindo ou fechando, controlando a entrada de luz, passa pela lente, que também é chamada de cristalino. Essa lente é assim, ó, ela faz isso ou isso e foca essa imagem. E essa imagem ela é projetada aqui, ó, bonitinha, nesse amarelinho, na retina. E aí ela é absorvida pelo nervo e sobe, passando sempre por regiões que são recheadas de um líquido. Não é totalmente aquoso, não. Ele é mais para gelatinoso, tá? Então, esse líquido que tem aqui e aqui para ajudar que essa imagem venha. Esses músculos aqui em cima, Carla, o que eles fazem? Eles vão funcionar fazendo isso. Então, eles vão fazer isso e isso. O meu olho, ele vai ter a córnea, né? Desculpe, o cristalino, a lente, que vai ser puxada por esse músculo, então ela vai esticar mais ou dobrar. Então ela tá aqui, ela vai fazer isso ou isso. E aqui, a minha região da pupila, ela vai fechar ou abrir, controlando a entrada de luz, tá? Então vamos continuar aqui. Olha lá que bonitinho que eu falei para vocês da imagem, né? Ela vai entrar, vai atravessar lá essa região da pupila, região da córnea, as regiões, né, onde nós temos o líquido, o corpo vítreo aquoso, atravessa a lente cristalina e pum, bate aqui na retina, de cabeça para baixo. O nervo óptico captura essa imagem, manda para o cérebro. Legal, eu agora já tenho então a minha imagem no cérebro feita, tá? Mas Carla, e como é que a gente vai ter a cor? Olha só, nós vamos ter dois grupos de células, estão aqui pra gente, ó. Os bastonetes e os cones, tá? Os bastonetes, eles são sensíveis à luminosidade, então eles vão conseguir pegar as imagens em locais pouco iluminados. E nós temos os cones, tá? O bastonete não distingue cor. O bastonete tem esse nome porque ele tem a forma de um bastão mesmo. Ele não distingue a cor e ele consegue captar imagens em ambientes pouco iluminados. Por isso que quando a gente entra num lugar que a luminosidade não tá boa, a gente consegue enxergar algumas formas, tá? Por conta deles. Porém, eles não conseguem captar as cores, porque eles são para trabalhar em locais de pouca luz, mas os cones não. Os cones têm esse nome porque tem a forma de um cone. Os cones, eles já são capazes de trabalhar em locais com bastante luminosidade e capturar as cores. Então a gente chega a uma conclusão que bastonetes capturam imagens, né, trabalham em um lugar com pouca luminosidade, e o cone, eles vão capturar as cores, tá? Trabalhando em bastante luminosidade. Trabalham em conjunto. Então eu consigo enxergar tanto com pouca luminosidade quanto com bastante luminosidade, de dia e de noite, tá? Não estamos falando, gente, que nós entramos num breu completo, né? Lá numa caverna onde não entra nem um pinguinho de luz. Estamos falando em escuro, né? À noite a gente consegue sair para andar pela nossa casa
tranquilamente sem acender uma luz com a pouca luminosidade que vem da rua, com a pouca luminosidade que nós temos. Nós conseguimos distinguir formas, tá? E de dia a gente consegue, né? Graças aos cones que a gente consegue não só a imagem como também a cor. Existe uma doença chamada daltonismo que ela interfere nessa a captura de cor, né? Faz com que a pessoa, não é que ela confunda a cor, ela não identifica. Para ela, todas as cores são iguais, tá bom? Olha que legal. A visão e as ondas luminosas, né? Parece que a colher ela está quebrada, né? Mas não. Por conta da luminosidade da água, parece que houve um corte nessa colher, né? Nós chamamos isso de ilusão de ótica, tá bom? E por fim, nós vamos falar de problemas da visão. Eu vou fazer um outro vídeo, um videozinho menor, falando só dos problemas da visão.